Hoje, análise de Bayern de Munique contra Celtic, partida que termina em 1 a 1 com um gol de Alphonso Davies pelo Bayern e um gol de Nicolas Kahn pelo Celtic. Cara, essa aqui era uma partida que eu tinha uma expectativa de ser um jogo balanceado por causa do último jogo, é claro, a gente viu que as duas equipes estavam em um nível parecido, e também porque o Bayern estava em casa. Ele estando em casa, mesmo que o jogo seja balanceado, esperava uma vitória. Não foi o que aconteceu. E a gente tem uma das partidas mais competitivas dos mata-matas, essa fase de Knockout. A gente tem um Celtic que realmente está desafiando o Bayern de Munique, cara, e o quanto isso é absurdo, nesse vídeo eu vou te explicar. Inclusive, vou falar sobre o esquema tático dos dois clubes e abordar como eles constroem o jogo e tudo mais. Durante o vídeo vocês vão entender. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu não comentei o último jogo do Bayern contra o Celtic porque eu fiquei muito irritado com a arbitragem, ao ponto de eu achar que o vídeo seria horrível. Eu tava muito bravo com a arbitragem daquele jogo, e eu sinto que a arbitragem favoreceu o Bayern de Munique, em certo ponto. Erros da arbitragem, no caso, né? E eu não gostei de nenhuma decisão daquele jogo, e eu acho que o Bayern passa muito por causa disso também, porque talvez aquela partida deveria ser 1 a 1, e aqui a gente teria um jogo completamente diferente. Claro que rolou um milagre ali no fim do jogo com aquele gol de Alphonso Davies, né? Foi milagroso, mas pegar aqui e entender como é que foi a dinâmica desse jogo. A gente tem um Bayern de Munique que, se você olhar no papel e olhar jogador a jogador, não tem nenhum jogador do Celtic que seja melhor que um jogador do Bayern de Munique. O que talvez a gente tenha algum equilíbrio é nos gols, com Schmeichel de um lado e Neuer do outro. Neuer durante a carreira foi um goleiro melhor que Schmeichel, é claro, só que no momento atual eu acho que são dois goleiros balanceados. Schmeichel tá fazendo um ótimo fim de carreira e Neuer também. Então são dois goleiros balanceados. Tirando essa posição, não temos nenhuma outra. Pra melhorar a parte defensiva, a gente vê que Rodgers abre mão de alguns jogadores que na maior parte do tempo eles são melhores tecnicamente que alguns que estavam em campo. Por exemplo, a não presença de Scales nesse jogo, ele nem entrou em campo. Scales é um jogador interessante, tecnicamente muito qualificado, tem um ótimo passe, mas provavelmente para manter o equilíbrio defensivo, porque ele vai precisar de mais defesa do que o normal, ele põe Trust ali em campo. Então você vê que tem um sacrifício do Celtic no jogo inteiro para poder lidar com um elenco do Bayern de Munique que é muito melhor. Individualmente, é bizarra a diferença, cara. A qualidade individual desses jogadores do Bayern de Munique é muito acima da média, cara. E o que assusta é você perceber que o novato, que acabou de chegar no Bayern de Munique, o Olise, tecnicamente é o jogador superior do time há muito tempo, e ele é o melhor jogador em campo em quase todo jogo, cara. Ele é a consistência do Bayern de Munique na maior parte dos jogos, cara. E, inclusive, o gol do Bayern milagroso sai dos pés dele, começa com ele. Ele cria as melhores jogadas em campo, ele cria os melhores duelos. Cara, o Olise tá sendo um jogador absurdo, tá sendo craque. Ele carregou um pouco dessa vitória do Bayern. Cara, não é um exagero meu quando eu tô falando isso aqui, porque preste atenção como foi o primeiro jogo. Um gol absurdo de Olise que ele tirou do vento, tipo, não tinha espaço. Ele meteu a bola no canto, sem ângulo, sem espaço, sem nada. Ele foi lá e meteu a bola no ângulo. Aí nesse jogo ele vai lá e cria uma jogada impossível que não tinha, acha o espaço, faz acontecer. O jogo inteiro ele fez isso, inclusive. Então você vê que o que ganhou esse jogo não foi a estratégia do Bayern de Munique, não foi o treinador Kompany. O que ganhou esse jogo, o milagre, foi o Olise. Foi tirar uma bola do nada, foi fazer acontecer um lance impossível. Quando você olha pra qualidade individual dos jogadores do Celtic, o quão limitante ela é, tá ligado? Quanto você tem que ter um sacrifício pra ter um jogador que vá produzir um pouco em campo, mas aí ele não é aquele jogador que vai realmente ser letal, como foi o caso de Maeda, né? Ele sai na cara do gol ali, era só encobrir o goleiro. Qualquer jogador realmente com nível alto teria encoberto o goleiro, tava adiantado ali, porque o time é guardiolista, o goleiro acaba sempre estando adiantado mais do que o normal, ainda mais com o Kompany, que é quem faz o goleiro subir mais alto em campo. E aí você vê que Maeda não tem a qualidade necessária pra poder fazer o gol. Então o que separou essa vitória foi os elencos. O elenco do Celtic é muito abaixo. Mas aqui você percebe o quão absurdo é a ideia do cara com esse elenco ridículo do Celtic conseguir disputar com o Bayern de Munique. Brendan Rodgers fez o impossível nesse jogo, cara. E aí quando você olha pra dinâmica do jogo, de um primeiro tempo, onde foi balanceado, nos primeiros minutos o Celtic criou as melhores jogadas, depois no final do jogo a gente tem Harry Kane metendo uma bola na trave e o Bayern de Munique conseguindo fazer as melhores jogadas, é insano. Aí no segundo tempo, segue uma dinâmica parecida, no começo do jogo de novo, o Celtic fazendo pressão, sendo muito chato, e aí conseguindo fazer o primeiro gol ali, e aí você nota que aquele lance de Maeda que ele perdeu, e aqueles lances lá no início do jogo, né, eles fizeram falta. E é claro, eu vou falar da zaga do Bayern de Munique mais pra frente, não vou falar agora, mas sim, a zaga falhou ali, e eu vou cornetar quem tem que ser cornetado também. Então a gente olha um jogo com uma dinâmica absurda, cara, onde um time não tem elenco pra fazer o que faz, você vê uma falta de qualidade técnica em um monte de jogadores, né, uma jogada de McGregor mesmo que ele adianta ali em uma correria, sai na cara do gol e ele chuta muito mal, sabe, tipo, ele lança a bola no alto, sendo que ele tinha espaço pra meter a bola no ângulo. Se fosse um jogador melhor, se fosse, sei lá, um Valverde, por exemplo, seria gol. Só que a gente não tinha um Valverde ali na cara do gol. E aí a gente começa a entender a diferença de elenco, cara, e o quanto um treinador bom faz diferença, cara. Eu falo de Brendan Rodgers aqui
vem gente falar, não, ele não é tão bom, esse treinador não é nada demais. E ele pega um time que tem um elenco mais fraco e ele faz ser competitivo com um cara que tem um elenco que é 1000 vezes mais caro que o dele. E você continua achando que não? Eu juro que eu já vi muito negacionismo, mas o negacionismo de treinador de mata-mata e treinador de elite é um negócio que me assusta. Porque você vê que a única coisa que muda é o treinador, cara. Se fosse Ange Postecoglou, que treinou mesmo o Celtic, ele teria tomado um pau, velho. Ele teria apanhado o jogo inteiro, provavelmente, cara. Ele não ia fazer esse elenco fazer milagre, mas esse cara fez. Eu falo de Brendan Rodgers aqui porque eu acho que ele é um treinador excelente e muita gente vem trazer o passado dele. Ah, no Liverpool ele não fez. Foda-se, irmão. O que importa é o que ele faz hoje. E hoje ele é um treinador de elite, hoje ele é um treinador de qualidade. Hoje ele é um treinador que você pensa, cara, talvez a gente deveria colocar esse cara em um time grande, em um Borussia Dortmund. Em vez de ir atrás de Niko Kovac, vai atrás desse cara. Olha o que esse cara tá fazendo com o Celtic. Ele talvez consiga pegar esse elenco do Dortmund que não é competitivo o suficiente e transformar em um elenco competitivo. Transformar o Dortmund em um elenco que talvez vá pra outra final, ou ganhe a outra final de Champions também. Vocês começam a entender a diferença? É isso aqui que eu tô falando, cara. E agora eu vou falar um pouquinho da parte tática, né? Já dei aqui esse sentimento do jogo. Foi incrível o jogo, inclusive, cara. Quando o Celtic fez o gol, fiquei maluco. Tava o tempo inteiro ali perto daquele gol, então foi realmente fora da curva o gol que Kahn acaba fazendo ali. E a gente tem um Bayern de Munique que, se você prestar atenção, o foco do Bayern no jogo é Kimmich. Ele é a peça-chave de tudo. Tudo que acontece no Bayern de Munique depende de vir dos pés dele. Você vê como é o uso da formação de Kompany. E aqui, pro torcedor do Chelsea, que talvez não tenha entendido porque que eu prefiro Kompany a Enzo Maresca, aqui vai a resposta pra vocês. Que eu acho que me irrita muito ver pessoas que talvez não entendem a diferença dos dois, que não conseguem perceber. Mas aqui a explicação vai deixar tudo claro. Olha como o Bayern trabalha o campo. Você tem Kimmich se juntando à linha de zaga, então forma a linha de 3 ali com Kimmich ali. Aí você se pergunta, pô, por que Kimmich tá lá atrás? Porque ele é um regista. Ele é um jogador que faz um jogo de trás pra frente brilhante. O que o treinador pensa? Vou fazer o meu regista render o máximo possível. Vou fazer o máximo possível a bola parar no pé de Kimmich. E o tempo inteiro, Kimmich, quando a pressão tá alta, as pessoas rolam a bola pra ele, ele já tá no posicionamento certo pra receber. E na fase de construção, ele constrói junto com os zagueiros ali pra construir o jogo. Às vezes a gente vê um design também de um 3-1-5-1, onde Kimmich tá à frente de 3 zagueiros, que às vezes é formado por Stanisic ou Rafael Guerreiro no outro lado. Mas a gente vê sempre Kimmich com a bola no pé, construindo o jogo. Ele pode fazer parte dessa linha de 3, ou ele pode ser um jogador na frente da linha de 3. Quando ele faz parte da linha de 3, a gente vê Goretzka, né, participando ali, e foi o design que a gente viu o jogo inteiro, ali na frente da linha de 3, virando o primeiro volante. Eu vou deixar na tela pra vocês aí a formação do Bayern de Munique, como ela rolou, né, o 3-1-5-1 ou 3-2-4-1, e esse 3-2-4-1 rolava quando o Musiala descia ali pra ficar perto de Goretzka, e aí a gente conseguia ver esse design algumas vezes ali, mas o mais comum era o 3-1-5-1, com Kimmich se juntando à linha de marcação pra armar o jogo. E aí você tem um Rafael Guerreiro poderoso ali no lado de campo, pra dar mais amplitude pro campo, pra ser um jogador mais agressivo ali em campo, pra poder subir. E a gente tem um grande problema nessa construção toda do outro lado, Stanisic não consegue fazer o papel que ele deveria fazer. A gente tem um Bayern de Munique que constrói desse jeito aí, com calma e tudo mais. E aí a gente tem um Celtic bastante denso, retrancado, que faz pressão na hora certa, a pressão alta é na hora certa. Quando não consegue bater essa pressão alta, vai pra baixo e faz uma pressão média ali pra tentar manter o equilíbrio do campo. Quando a bola chega no ataque, aí a gente tem essa linha densa aí, onde o Bayern não conseguia construir por dentro, obrigava a lateralizar o jogo, mandava a bola pro ponta, muitas vezes no pé de Olise, e aí a gente tentava decidir o jogo desse jeito. A gente vê que na outra ponta, o Olise era um destaque de um lado, e aí Rafael Guerreiro do outro era o destaque do time, porque Rafael Guerreiro tava criando as melhores oportunidades, Gnabry nem tanto, né? Gnabry individualmente tentava criar uma jogada ali na frente da área, mas não conseguia. Então a gente tem um Bayern nessa dinâmica. O que a gente nota do Celtic, com esse 4-3-3 que ele aplicou em campo, né? É que o Celtic, ele conseguia estar confortável com a posse da bola também. Então quando o Celtic precisava construir o jogo, ele construiu com maestria também. E aí você vê o Celtic usando aquela ideia, né, de usar o guardiolismo contra ele. Então o guardiolismo que vai querer fazer essa pressão alta, fazer a linha subir o máximo possível, ele atraía os caras pra dentro do campo. E aí a bola servia indo pra trás, acionava Schmeichel. Schmeichel fazia um passe, aí a gente via o Trust, o Schlupp, ou qualquer outro jogador tentando fazer uma bola em profundidade já em cima da linha de marcação do Bayern de Munique, que tem jogadores altos, mas que pode gerar uma falha. E, inclusive, as jogadas mais perigosas do Celtic, elas vêm disso aí, de achar essa linha rápida, de aproveitar essa linha alta do Bayern de Munique. Só que bater essa linha alta do Bayern de Munique, essa pressão super bem organizada por Kompany, é muito difícil. Eu tô simplificando o que foi o jogo, porque é muito complicado você sair dessa pressão inicial. Então, o Celtic teve que ter planos, formas de jogar o jogo, e ainda assim mantendo um equilíbrio defensivo. Então, o Celtic em nenhum momento se omitiu da partida. Nos dois jogos, a gente tem um Celtic que não tem medo de jogar o jogo, que ainda é ofensivo, que tenta fazer o jogo dele, mas que se defende com maestria, cara. O tempo inteiro você vê que eles tentam criar essa dinâmica que o guardiolismo faz acontecer, e aí quando eles tentam, os caras já estão
muito bem posicionados pra poder marcar, cara. Então isso aqui é tudo um trabalho de Brendan Rodgers por trás pra fazer o time dele ser equilibrado, conseguir atacar e ainda se defender bem. E se defendeu muito bem, cara. Muito acima da média do que deveria ser, cara. Eu sei que tem muita gente que não entende o quão impressionante é ver o Celtic quase ganhando o Bayern de Munique, mas é incrível. E o Bayern de Munique dependendo de um milagre, um verdadeiro milagre pra poder ganhar esse jogo. Se fosse pros pênaltis, a gente tem dos dois lados, dois goleiros que são bons em pênalti, mas parecia que o Schmeichel tava no dia dele, então eu acho que poderia até rolar um jogo ali onde o Bayern acaba perdendo nos pênaltis. Sorte que eles conseguem converter aí o placar no final do jogo e, cara, que jogo maravilhoso, cara. Sério, muito acima da média do que eu esperava de um Celtic e Bayern. Bom, cara, eu acho que eu já falei tudo aqui sobre a parte tática do jogo. Não tivemos nenhuma polêmica de arbitragem assim tão grande nesse jogo, alguns erros aqui e ali, então eu não vou muito entrar nesse detalhe. E aqui eu vou já falar de quem jogou mal e quem jogou bem o jogo aqui, já vou comentar os jogadores, né? Vou começar pelo Bayern de Munique e por quem jogou mal no Bayern de Munique, pela zaga do Bayern de Munique. Vamos lá, cara. Upamecano e Kim Min-jae, cara, dois palhaços em campo, dois jogadores que não dá pra confiar de jeito nenhum. Se você tem alguma confiança neles, deveria ter. A gente tem o Upamecano fazendo um passe troll, que quase foi um gol, foi no detalhe de não ser um gol ali. O Guerreiro salvou, né? Se posicionou com... Cara, o Guerreiro prevê o futuro, parecia Thiago Silva. E aí salva aquele lance ali, que seria um gol de Can também. E aí a gente tem Kim Min-jae no outro gol, né? Que foi, aí realmente foi gol de Can. Ele dá um mergulho bizarro, totalmente desequilibrado e deixa ele na cara do gol de graça. E aí foi gol do Celtic, erro bizarro de marcação também. Claro que esse erro acontece porque a linha tá alta, porque o jogador tem que fazer um monte de coisa em campo, porque é um time guardiolista. Mas, de novo, esses dois jogadores não passando nenhuma confiança em um jogo decisivo. E aí eu vou lembrar vocês que muita gente falou, né, que Tuchel era o vilão do time. Ai, olha como o Thomas Tuchel, ele é o cara errado do time. Sendo que você vê de novo esses dois jogadores fazendo merda. E lembrando que o Upamecano, ele não tá fazendo merda com um treinador. É sempre o mesmo jogador, mas você vai culpar, é claro que o treinador, né? Com o Nagelsmann era a mesma merda. Eu lembro, com o Nagelsmann era a mesma merda. Tipo, o Upamecano fazendo cagada no jogo. Quem ainda não tava no time. Mas aí você vai lá e culpa o treinador. Você vai lá e fala, não, o treinador que não sabe usar o jogador, né? Nossa, que Mendy tava tão bem no Napoli, por que o treinador não sabe usar ele? Talvez porque ele erre e você deva culpar ele. Então aqui eu dou essa cornetada aí nos dois. E pra mim, o pior jogador do Bayern de Munique hoje em campo, Stanisic. Não era pra Stanisic estar fazendo o que ele tava fazendo em campo. A função dele era outra. Ele não conseguiu executar a função que o treinador pediu pra ele. Ele não fez nada em campo. Se você parar pra olhar, era só um cara andando na direita do campo. Ele não fez mais nada. Guerreiro fazendo 1 milhão de coisas em campo, marcando, tirando bola, fazendo o que era necessário, chegando no ataque. E Stanisic não fazendo nada. E inclusive, a partida de Olise talvez isso era pra ser um pouquinho melhor. Mas o cara que era pra estar junto com ele ali na direita do campo era inútil. Era completamente inútil. Stanisic não conseguiu executar a ideia do treinador e ele não tinha quem colocar, pelo que eu entendo, né? Só se ele tentasse, sei lá, o Sacha Boyle, que eu não sei o que acontece com ele, mas ele não tá muito bem no momento atual. Talvez a solução fosse adaptar com o Randleimer na lateral, como em alguns momentos funciona bem melhor do que o Stanisic. Cara, que partida tenebrosa de Stanisic. Mas eu acho que ele também queria manter o equilíbrio defensivo e Stanisic marca muito bem. Então, eu entendo o lado do treinador pra manter um jogador que não consegue executar a função dele. Assim, ele foi inútil na direita do campo, completamente inútil. Outro jogador que eu falo aqui que pra mim não foi muito bem foi Gnabry. Não gostei da partida de Gnabry, não. Traz algum perigo aqui e ali, mas nada demais. Agora falando de quem jogou bem no Bayern, pra mim o melhor jogador do Bayern em campo foi Kimmich. Acho a partida dele muito boa, distribuição de bola muito boa. Bolas em profundidade que ele lança, as bolas longas também. Sempre distribuindo o jogo muito bem, é a figura técnica pra tudo que você faz em campo, pra bater os escanteios. A bola qualificada vem toda do pé de Kimmich. Inclusive, eu acho isso um pouco absurdo. Acho que é uma dependência de Kimmich muito grande que talvez não deveria ter. Talvez o jogo deveria ser um pouco mais balanceado. Agora, seguido dele, eu falo de Olise, cara. Pra mim, o segundo melhor em campo. Maravilhosa a partida de Olise, distribuiu muito bem a bola. Eu acho que foi essencial pro jogo acontecer. Por último, eu falo de Alphonso Davies, veio do banco, fez o gol, fez uma partida boa depois que saiu do banco, fez um papel essencial pro jogo. Basicamente é isso, cara. Eu termino por aqui, eu não vou falar de mais ninguém. Eu acho que de resto foi balanceado ali a partida de cada um. Cada um fez sua função como deveria fazer. E é isso. Do lado do Celtic, cara, eu acho que eu vou falar que o único jogador que eu senti que tá um pouco abaixo é o tal do Jota. Eu esperava um pouco mais, eu esperava até uma espécie de protagonismo dele. Eu também poderia falar de Maeda e falar do gol que perdeu e tudo mais, mas o resto todo do campo dele foi muito bom. Você vê as transições e tudo mais, ele foi bem. Então, não dá pra resumir o jogador a uma jogada. Eu não gosto muito de fazer isso, não. Então, de resto, eu acho que todo mundo fez sua parte. Todo mundo coletivamente fez exatamente o que precisava fazer. Cada um correu em campo o que precisava pra tentar fazer esse jogo realmente ser competitivo como ele foi. Eu não vou cornetar mais ninguém, ok? Eu não vou falar de mais ninguém. Eu acho que todo mundo, em certo ponto, fez seu papel. E aqui eu falo quem jogou bem, cara. Vou começar o MVP pra mim do Celtic, Schmeichel. O goleiro que salvou vários lances ali que talvez era pra ser gol. Lembrando que o volume de jogo, se eu olhar as estatísticas, o Bayern produziu mais e Schmeichel foi uma barreira ali em campo, uma verdadeira muralha ali pra fazer o jogo acontecer. E é claro que a marcação foi bem também, né? De tirar esse espaço e tornar o mais difícil possível desse chute.
chute, mas ainda assim, Schmeichel foi essencial. E aqui eu falo de Kahn, pra mim ele foi muito importante em vários momentos ali. Mesmo no gol que não saiu, ele chutou muito bem, conseguiu tirar Neuer do lance. Eu acho que ele merecia ali uns 2 golzinhos, ok? E foi uma partida boa. Outro cara que foi, acho que muito bem no lado de campo é o tal do Alistair Johnston, eu acho que é assim que chama o nome dele. E também eu falo de Chulup. Os dois laterais se sobressaíram bastante ali nos duelos, ser consistente ali, porque precisava, né? A gente tem o Olise de um lado e Gnabry do outro. Precisa de um cara que faça essa marcação a mais. Então eu falo deles dois aqui. Eu acho que eles se destacaram ao jogo. De resto, eu não falo de mais ninguém, cara. De resto foi só marcação, cada um fazendo o seu papel, cara. Enfim, cara, eu chego no final dessa análise aqui, desse vídeo. A gente vê que a Champions League, ela tá num patamar muito bom. Só que, lembrando, ainda não é os mata-matas principais, é só a fase de Knockout Cup. Tá muito competitivo, cara. Muito, muito, muito. São muitos jogos. A gente olha o Benfica ali, quase foi eliminado pelo Mônaco. A gente olha ali outros jogos. A Atalanta caiu, por exemplo. É um time que tava cotado pra um dos melhores da temporada e nessa segunda parte tá mal. Então, cara, tá incrível. A Champions tá incrível. Me deu vontade de poder assistir mais jogos, ok? De poder ver o jogo do Benfica também junto, mas eu tinha que escolher um só. É a única parte ruim dessa Champions até agora é isso. Você tem que escolher entre um jogo e outro. Porque o resto tá maravilhoso. A fase de entrada foi muito melhor que a fase de grupo. Agora essa fase aqui é como se fosse um mata-mata extra. A Champions tá muito acima da média, cara. E, por favor, times grandes, vão atrás de Brendan Rodgers. Contrata esse cara, mano. Ele precisa estar em um elenco melhor, velho. Isso aqui foi uma das melhores partidas que eu já vi contra o Bayern de Munique na temporada. E, cara, esse cara tá jogando no Celtic. Deveria estar no time maior, cara. Sinceramente, é só isso que eu tenho pra falar nesse final. É isso, rapaziada. Obrigado a você aí que vai deixar o like nesse vídeo, que vai usar a opção de hype aí pra ir pra frente. Agradeço a presença de todos que me escutaram até aqui. É isso, rapaziada. Tchau.